Konnichiwa, 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 minasan. Alguém quer desu ka? Tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos aprender mais uma aulinha de japonês. E hoje nós vamos aprender uma coisa bem interessante, tá? Simples e interessante. Como dizer eu estou com fome em japonês, ok? Como é que eu digo isso? Eu estou com fome em japonês. Bem, o japonês ele tem uma forma diferente de se expressar, né? De acordo com a língua, cada cultura é um pouquinho diferente. Então, nós temos o título aí em cima, que vocês devem estar vendo. Onaka ga sukimashita. Onaka ga sukimashita. Significa isso. Eu estou com fome em japonês. Vamos ver como é que é feito esse processo, né? Como é que eles pensam? Vamos analisar isso um pouquinho para a gente conseguir entender por que no japonês eu estou com fome não é a mesma forma como no português, eu estou com fome. Primeiro temos que saber como é que é comida em japonês. Assim como no português, comida tem outras maneiras de se falar, né? Não é uma maneira só de se dizer. Vamos considerar aqui que a palavrinha comida, vamos considerar dessa forma. Tatemono. Tatemono. Que significa comida. Então, nós temos aqui o verbo taberu. Temos aqui o verbo taberu, que significa comer. Você tira a terminação RU, você tem aqui como se fosse o radical, né? Correspondente ao radical em português. E aí você joga atrás esse mas. Quando a gente pronuncia, a gente diz tabemasu. Tabemasu. Okay? E você muda o sujeito aqui na frente, vai mudando, vai alterando o sujeito aqui. Eu como, tu comes, ele come. E essa forma aqui não se altera. Ok? Então, por exemplo, se eu quiser dizer eu como, eu vou dizer watashi. Watashi wa. Wa, que é a partícula de tema, né? Para chamar um tema. Então, você está referindo quanto a mim. Nesse sentido, né? Quanto a mim, eu como. Ou seja, eu como. Então, watashi wa tabemasu. Watashi wa tabemasu. Ok? Então, você veja, eu como. Se fosse você, eu poderia colocar anata wa tabemasu. Se fosse ele, kare wa tabemasu. Depois vamos ver os pronomes pessoais no japonês, né? Então, fica fácil até agora, né? Aí fica normal. Eu como, watashi significa eu, tabemasu, comer, e o wa é a partícula que a gente sempre coloca, é a partícula de tema, para indicar que é o tema da frase, que o assunto que eu estou falando aqui é sobre eu, né? Então, digamos que eu quero dizer que eu como frango. Então aqui eu tenho eu, a partícula wa de tema, como, já vimos que é tabemasu, e como frango, chicken. É importante que a gente saiba que o verbo no japonês ele vai sempre no final, tá ok? Então é diferente da ordem do português. No português eu digo eu como frango. No japonês eu digo eu frango como. Eu frango como. Ou seja, o objeto ele vai antes do verbo, diferentemente do português. E notem que as línguas, né, mais ocidentais, as línguas ocidentais geralmente têm a preposição. Preposição que vem antes, né, da posição de alguma coisa. E no japonês é o contrário, eles têm as posposições, ou seja, vai depois das palavras, né? Então isso aqui é uma posposição, porque vai após a função sujeito, a função de tema. E aqui também temos essa partícula, que é uma posposição para indicar o objeto direto. Então quando nós temos um objeto direto, essa partícula de posposição que vai atrás, para indicar que é um objeto direto. Ok? Então, watashi wa chicken o tabemasu. Watashi wa chicken o tabemasu. Quer dizer, eu como frango. Ok? Então, se eu quiser dizer eu quero comer frango no japonês, aí eu vou ter que fazer o seguinte, olha só a estrutura como é que fica aqui, dá uma olhadinha aí na tela aí. Ó. Você pega essa partícula tap, que nós já vimos, né? Que é a partícula como se fosse o nosso radical. Você pega essa parte, e aí você acrescenta essa posposição, esse tai, que significa querer. Então, na verdade, é uma composição para formar o verbo querer, querer alguma coisa. Então, se a gente quiser dizer que a gente come, que a gente estuda, que a gente quer fazer algo, a gente usa o tai após o verbo. A gente pega a parte principal do verbo e coloca essa partícula tai atrás. Então, tabetai significa quero comer. Só que para fazer essa junção eu preciso, né, dessa partezinha aqui atrás, que é o verbo ser, que ele também se conjuga junto com outras
com outras partículas para formar funções verbais. Aqui no céu, se você coloca o tai desu, também não se pronuncia no final, se você colocar esse tai desu, significa que você quer fazer alguma coisa, ok? Então, tabetai desu significa quero comer, ok? Então, se eu quiser dizer eu quero comer frango, como é que fica no japonês? Watashi wa chicken o tabetai desu. Watashi wa chicken o tabetai desu. Ok? Então você usa essa expressão aqui atrás, tai desu, que significa a junção formando um composto para indicar que é o verbo querer. Tabetai significa eu quero comer. Ok? Então eu quero comer frango. Watashi wa chicken no tabetai desu. Ok? Então vamos lá, vamos para outra páginazinha aqui. Ó. Então, essa terminação ga, ela é usada para formar o sujeito, quando você especifica o sujeito. Ok? Você veja que aquele wa é mais para tema. Né? Às vezes vai ser coincidência, o tema pode ser o sujeito e vice-versa. Então aqui eu tenho uma expressão inglesa quando você quer dizer que alguma coisa parece, né? Que alguma coisa tem aparência. A gente diz no japonês, a gente usa essa expressão so atrás. So. Oishi so significa parece delicioso. Oishi significa delicioso. Oishi so. Então se você quiser dizer que esta comida parece deliciosa, você coloca o adjetivo e o so atrás. Kono tatemono ga oishi so. Kono tatemono ga oishi so. Esta comida parece deliciosa. Ok? Na verdade, esse aqui não é um verbo não, né? É uma expressão para indicar essa função que nós teríamos no português o equivalente a parece alguma coisa, parece que é bonito, parece que é feio e assim por diante. Kono tatemono ga oishii so. Kono tatemono ga oishii so. Essa comida parece deliciosa. Então, por isso que eu vou dizer, eu quero comê-la. Tabetai desu. Tabetai desu. Kono tatemono ga oishii so. Tabetai desu. Essa comida parece deliciosa. Quero comer. Ok? Então, se eu quero comer é porque eu estou com fome. Então, aí vem essa função do estar com fome no japonês. No japonês, estar com fome significa essa expressão aí que nós vimos no título, né? Onaka ga sukimashita. Onaka ga sukimashita. Vocês vejam que, nós vamos ver mais tarde, inclusive, né? Mas essa expressão mas, que nós já vimos até agora, é a função do presente, né? Uma forma polida, educada para se dizer, para conjugar verbos no japonês. Quando você coloca mashita, isso tem relação com o passado. Vamos aprender nas próximas aulas também. Mashita significa essa terminação mashita é a conjugação do verbo no passado. Aqui nós temos a palavrinha suki, que veio de um verbo que tem a ideia de acabar, digamos assim, esvaziar. Portanto, a ideia aqui no japonês é que o estômago, a palavrinha onaka significa estômago, significa que o estômago ficou vazio, o estômago se esvaziou. Da função cultural deles, da ideia de cultura, da cultura deles, de estar com fome significa isso, significa que o estômago esvaziou. Ok? Essa é a visão que está sendo colocada aqui. É claro que você não vai traduzir ao pé da letra, né? Você vai dizer que eu estou com fome. Então, onaka ga sukimashita significa o estômago esvaziou. Ok? Essa que é a ideia de eu estou com fome no japonês. E aí, essa expressão ela se torna função verbal. E se você quiser, você pode colocar também na frente Watashi wa onaka ga sukimashita. Quer dizer, a minha barriga esvaziou. Alguma coisa assim, né? Você não vai traduzir dessa maneira, evidentemente. Você vai traduzir eu estou com fome. Só para você entender de onde surgiu essa ideia, né? Watashi wa onaka ga sukimashita. Ok? Então significa que eu estou com fome em japonês. Ok? Chicken, sarada to gohan o tabetai desu. Chicken, sarada to gohan o tabetai desu. Temos aqui a palavrinha frango, salada e, palavrinha to, significa e, quando você junta dois substantivos, gohan. Gohan significa
arroz. E aí no final você coloca a partícula de objeto, porque tudo isso aqui é objeto que eu estou querendo comer, né? Estou querendo comer o frango, a salada e estou querendo comer o arroz. Chicken, sarada to gohan o tabetai desu. Então eu quero comer frango, salada e arroz. Geralmente o japonês não coloca sujeito na frase, né? Geralmente quando fica subentendido a ideia, não precisa colocar watashi wa, ok? Não há necessidade de fazer isso não. Ok? Então pessoal, vamos aqui então analisar essa expressão novamente. Onaka ga sukimashita. Onaka ga sukimashita. Estou com fome. Significa isso em japonês. Dakara chicken. Sarada to gohan o tabetai desu. Então o que está dizendo aqui? Vamos dar uma olhadinha aqui na tela? Eu estou com fome. Onaka ga sukimashita. Dakara significa uma conjunção, nós vamos aprender nas próximas aulas, né? As conjunções principais. Por isso, eu quero comer frango, salada e arroz. Onaka ga sukimashita. Dakara chicken, sarada to gohan o tabetai desu. Ok? Aí, vai comer na minha casa que bom, vai. Hein? Aí eu vou perguntar para o cara lá, mas doko ni tabe ni ikimasu ka? Você não vai querer comer aqui? Eu vou perguntar doko ni. Doko ni significa onde. Onde. Doko ni significa onde. Então vamos ver também os interrogativos, né? Tem bastante coisa pra gente ver depois nas próximas aulas. Aí nós temos aqui a palavrinha tabe. Se você coloca o verbo comer com ni atrás, significa para comer. Tabe ni, para comer. Ok? Onde, então aqui no doko ni, onde, para comer, o verbo iku, que significa, na função de conjugação, nós transformamos em ikimasu, significa o verbo ir, na sua conjugação polida, educada, e essa expressão K é o que dá a forma interrogativa. Então a ideia aqui é a seguinte, onde... Está fazendo uma pergunta, você faz uma pergunta para outra pessoa que está escutando, né? Então subentende que você está fazendo a pergunta para você. Então não precisa colocar o anata ou a, né? Já está subentendido pelo contexto. Então ele pergunta aqui o seguinte, onde que você vai para comer? Onde é que você vai comer? A ideia é essa, né? Onde que você vai comer? Porque aqui na minha casa você não vai comer, ok? Doko ni tabe ni ikimasu ka? Doko ni tabe ni ikimasu ka? Onde é que você vai comer? Onde é que você vai? Você vai aonde para comer? Aí a pessoa responde. Ima significa agora. Ima, restaurant ni ikimasu. Ima, restaurant ni ikimasu. Você veja que é parecido com o português, com o inglês de novo, né? Restaurant. Restaurant no japonês, né? Restaurant. Ima, restaurant ni ikimasu. Isso aqui é conjugação, isso aqui é preposição para indicar localização, né? Localização para movimento. Então, agora, para o restaurante, vou. Aí subentende que é a pessoa que está respondendo, né? Ima, restaurant ni ikimasu. Ima, restaurant ni ikimasu. Okay? Agora, para o restaurante, vou. Em inglês e japonês é assim, né? Eu vou agora para o restaurante. Aí a pessoa responde, deve ser o amigo dela, Watashi mo ikimasu. Watashi mo ikimasu. Eu também vou. Essa expressão, mo, significa também. Watashi mo ikimasu. Eu também vou. Ok? Ok, então, pessoal, então deu para notar o que significa estar com fome no japonês? Onaka ga sukimashita. Onaka ga sukimashita ka? Ok, pessoal. Então a gente se vê. Sayonara, sayonara, sayonara.